Sejam bem-vindos a mais um episódio do Moneyball Podcast. Eu sou o vosso host William Azulay e hoje trago para vocês o famoso Reação Moneyball. Exatamente. Hoje, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, não sei a que hora estás aqui a ouvir isso, nesta madrugada, vá. Vamos aqui falar um bocadinho sobre acontecimentos da última semana e meia, sempre zelando para aquilo que é o Reação Moneyball, que é algo curto, se bem que o passado não foi curto, mas algo curto, direto, objetivo e de formas a que vocês possam ficar por dentro mais ou menos daquilo que se tem passado então na NBA. E agora vai ser assim porque por vezes temos muita informação e tornamos os episódios assim muito longos e vocês aqui acabam por ficar com demasiada informação no seu episódio, e a informação aqui na NBA da mesma forma que é relevante, da mesma forma que se torna irrelevante. Mas vai haver muitas coisas boas no verão, vão continuar a haver episódios, vamos tentar aqui trazer também aqui novas formas de dinamizar aqui a nossa interação com vocês. Vamos então aqui passar para a parte onde eu vos peço encarecidamente, é claro, que vocês sigam então tudo o que é da Moneyball, quer seja a página no Instagram, quer seja Twitter, quer seja Facebook, quer seja Instagram, quer seja YouTube, podcast, Spotify. Nós precisamos de vocês em tudo que é plataforma digital, porque o vosso apoio tem sido tremendo. Agradecemos sempre por aquilo que vocês fazem por nós no Instagram, principalmente no Instagram, onde o vosso barulho, onde a família Moneyball é ouvida. Agradecemos também aqui por vocês estarem a cumprir com a famosa regra do partilhar para uma ou mais pessoas. Agradecemos aqueles que cumprem com os comentários nos episódios, mas pedimos àqueles que ouvem para continuar aqui a deixar o like. Mesmo se for o dislike, não importa. O importa é que vocês exprimam a vossa opinião, ou seja, se quer gostem, quer não gostem. Obviamente que eu quero que vocês deixem um like, né? Mas pronto. Façam isso, partilhem, subscrevam, comentem, deixem like no canal do YouTube. Vão ouvindo então, caso não vos dê muito jeito para ouvir no YouTube, vão ouvindo então pelo Spotify, pelo podcast. Vão, neste caso também aqui, seguir a nossa página do Instagram. Estamos quase, já há algum tempo, aos 4.000, já poderíamos estar nos 5, 6.000, já estamos aqui há algum tempo e nós estamos cumprindo com a nossa parte, então bora lá fazer a página chegar ao míticos 4.000, para deixar aqui o ADM, o estagiário nesse caso, feliz, porque ele tem se esforçado aqui bastante. Vamos então passar para a parte mais interessante, então, que é a parte basquetebolística. Hoje trago para vocês, neste caso, então, aqui vamos aqui reagir ao draft, o draft aqui da NBA. Lembrar então aqui que o draft foi sensivelmente uma semana atrás, onde nós vimos nada assim de novo em termos daquilo que eram as três picks. Ok, a ordem foi diferente, nós não contávamos que a ordem fosse ser exatamente aquela, mas enquanto ao que eram os jogadores a preencher o top 3 não havia surpresa nenhuma. Mas é engraçado como cada vez mais o mundo de apostas acaba por traduzir muitas coisas que se passam aquilo em campo e tudo muito mais. Só para vocês terem aqui noção do seguinte, isto aqui é uma curiosidade de Moneyball até 30 minutos antes do draft, Jabari Smith era visto como o principal candidato a ser a primeira escolha do draft de 2022. Até 30 minutos antes do draft. Ele tinha feito workouts com os Orlando Magic. Os Orlando Magic aparentemente tinham deixado garantias que Jabari Parker seria então o favorito, seria o escolhido, que seria então a pick que eles iriam ter. Jabari Smith Jr. obviamente estava confiante que seria a primeira pick, tanto que
as entrevistas, a forma de falar sempre foi direcionado que seria a primeira escolha. Mas a parte engraçada da história, não foi o Jabari Smith o primeiro. Jabari Smith de primeira escolha passou para a terceira. É estranho. É estranho porque o Paolo Banchero é que foi a primeira escolha. Gosto muito do miúdo. Para mim, dos três, sinto que é aquele que tem características em termos de jogador da NBA. É o que tem melhores características para um jogador da NBA já de agora, desde o corpo, habilidades e tudo muito mais. Bem que o Jabari Smith é o mais dotado. É o mais dotado para mim. E o Chet, para mim, é uma opinião pessoal. Volto a dizer aqui, quando eu faço uma reação Moneyball, isso é um espaço onde eu encontrei formas também de poder exprimir a minha opinião e para poder causar também polêmicas nos vossos ouvidos. Temos o Chet Holmgren, que talvez vá desmentir ao longo da época, mas não me diz nada. É aquela pique que eu continuo a dizer, não é aquilo que a mídia quer tentar fazer. Eu acho que o Chet tem tudo para ser no máximo um bom jogador defensivo. Não acho que vai ser aquilo que se tem dito, o novo KD. Tem-se tentado inúmeros anos à procura do novo KD. Mas deixa-me vos dizer que o KD mais próximo que temos é o Ingram. E mesmo assim não é KD. KD é KD, acho que temos que largar essa fantochada, essa história de KDs e KDs. KDs só há um. Mas eu não espero que o Chet seja aquele jogador que eu vou dizer uau. Mas pronto, vamos dar o benefício da dúvida, uma vez que o Sam Presti normalmente costuma escolher bem. Estamos a falar de alguém que conseguiu fazer o draft de 3 MVPs. Vamos respeitar. Mas pessoalmente não estou com grandes expectativas aqui de Chet. Acho que não é aquilo tudo. Mas voltando então aqui ao tema inicial, o Paolo Banchero foi exatamente o primeiro jogador a ser escolhido. Foi a primeira escolha do draft de 2022. É muito estranho porque Paolo Banchero não teve nem sequer workouts com os Orlando Magic. Ele diz que teve umas reuniões de Zoom e tudo muito mais, mas não fez os workouts. Os workouts foram feitos apenas com o OKC, neste caso também aqui OKC, com os Rockets, e também, se não estou em erro, também chegou a fazer com uma outra equipa. Se tiverem errado, por favor, deixem nos comentários. Acho que foram os Pistons. Vá. E o Paolo, acho que nem o próprio Paolo tinha certeza que ele seria a primeira escolha. Mas por que eu digo que isto foi... A questão das apostas é importante. É duvidosa. É que no dia do draft, as odds para Paolo ser a primeira escolha estavam muito mais acessíveis do que aquilo que estavam há dias antes. Ou seja, Vegas sabia algo que muitos informantes da NBA não sabiam, porque o próprio Shams e o Woj, neste caso o Woj, publicou que havia fortes indicações que seria Jabari Smith, Chet e Paolo. Mas no dia Vegas, o dia inteiro, o Paolo já estava visto como o possível candidato à primeira escolha. Eu acho muito estranho, acho que é muito estranho o Vegas saber de algo que os outros não saibam, mas isto aqui dá-nos espaço para podermos dizer o seguinte: cá para mim, e é uma teoria aqui da minha parte, a filmagem do treino, a informação, as avaliações do treino que ele fez em Houston, certamente acabaram por parar
na mesa dos Orlando Magic. Certamente que alguma coisa veio parar assim para que pudessem fazer a mudança à última da hora. E por acaso foi das coisas mais engraçadas do draft, porque, para ser sincero, acho que ninguém estava a contar o Paolo ser primeiro devido à enorme propaganda. Ainda por cima, quando o Woj tweeta algo, nós acreditamos que aquilo seja verdade. E não foi. Tivemos o Paolo Banchero em primeiro, segundo Chet Holmgren, terceiro Jabari Smith, quarto Keegan Murray, quinto Jaden Ivey, sexto Benedict Mathurin, sétimo Shaedon Sharpe, oito Dyson Daniels, nono Jeremy Sochan e décimo Johnny Davis. E só para deixar aqui dos Knicks, Ousmane Dieng, que foi para os OKC depois, e para terminar aqui dos Bulls, do meu André, o Dalen Terry. Bem, é assim, eu vou só dizer o seguinte, de forma aqui muito resumida do draft. O jogador que eu estou mais convicto que vai dar grandes aparições é o Jaden Ivey. Eu sinto que nenhum dos três jogadores que nós temos aqui no top 3 vão explodir imediatamente ao ponto de dizermos esse jogador é aquilo tudo. Podemos ter à volta, no meio da época, coisas interessantes do Jabari Smith. Jabari Smith é um talento, um atleticismo, ele tem um package ofensivo para mim interessante. E as apostas é o Jaden Ivey e o Jabari Smith, mas eu não acredito que as três grandes escolhas tenham um desempenho enorme ao ponto de dizermos que no primeiro ano elas foram as melhores escolhas do top 3. A longo prazo até podem vir a ser, mas não acredito que deem aquele grande impacto já. Talvez então porque os OKC estão numa fase onde nunca sabemos se estão a tank ou a concorrer. Os Rockets, vamos ver como é que vai funcionar o Jalen Green, Kevin Porter Jr., Jabari Smith ali. Estamos a falar de três pessoas que gostam de bola. Depois temos o Paolo Banchero, que está nos Orlando Magic, é um bom jogador, mas está nos Orlando Magic. E ainda temos que ver como é que vai se entrosar ali com o Suggs, ou como o Sandy diz, o Suggs, e com os outros jogadores, que tem o Franz Wagner também, e como é que vai se entrosar aqui com o resto dos jogadores, até porque sabemos que o Paolo Banchero também gosta aqui de distribuir um bocadinho a bola. E agora aqui, o Jaden Ivey para mim é um jogador extremamente interessante. É um jogador que vem com um atleticismo muito, muito bom. Acho que a dupla que Jaden Ivey com Cade Cunningham vai prometer, vai trazer alguns estragos a algumas equipas, vai dar aqui uma dor de cabeça. Vemos aqui o Jaden Ivey, o Cade Cunningham e o Marvin Bagley a poderem formar aqui uma dor de cabeça aos oponentes. Isto obviamente na teoria, mas em termos de qualidade, esses três têm imensa qualidade. E o Marvin Bagley agora com este backcourt se calhar pode aproveitar também para ter uma melhor época. E depois aqui aposto, como disse, as minhas fichas no Jabari Smith. Acho que o Jabari Smith para mim e o Jaden Ivey vão ser os grandes candidatos para ser o Rookie of the Year. Depois, relativamente aqui aos vencedores do draft, vejo aqui claro que em vencedores do draft para mim ficou assim no draft, ficou assim então. Os vencedores para mim acabam por ser o primeiro, os grandes vencedores da noite são os Detroit Pistons. Os Detroit Pistons fizeram então aqui duas grandes aquisições, foram buscar o Jaden Ivey, né? Jaden Ivey que é muito bom e ainda por cima como a pick número 5, e ainda foram buscar neste caso aqui o poste Jalen Duren, que é muito bom, agressivo, grande, tem postura e tem aqui capacidades para também trazer aqui algum estrondo no seu jogo interior. Acabam por ser os grandes vencedores para mim.
Como já referi, Jaden Ivey com Cade Cunningham tem tudo para poder crescer. Vamos verificar aqui que com jogadores como Duren, que tem uma estatura longa, um bom wingspan, uma capacidade explosiva e tudo muito mais, vamos poder verificar aqui um aproveitamento de pick and rolls. E aqui aproveitarmos também a verificar um aproveitamento do Cade Cunningham com as suas habilidades aqui de playmaking para poder tirar o melhor então aqui de Duren, que é um jogador, como já disse, com características extremamente interessantes. Os grandes perdedores para mim da noite foram os New York Knicks, para mim, porque os Knicks acabaram por fazer a escolha do Ousmane Dieng, um menino que veio de França. Obviamente que recebeu o tratamento dos Knicks, o habitual, o tal como é que eu posso dizer, nem é subir os tais Bulls. Foi criticado, coitado do homem, até falou disso, mas sorte dele que vai para o OKC e vai sair desta calamidade. E então, depois aqui, relativamente a isso, os Knicks acabam por ser os grandes perdedores, porque os Knicks acabam por trocar a sua 11ª pick. Tudo bem que se foi dito que este draft em termos de top 10 não tinha assim grande coisas e tudo a partir do 11º para baixo seria um gamble, mas os Knicks pegam numa pick, na sua 11ª pick, fazem a troca, neste caso aqui para os Knicks fazem a troca, se não estou em erro, fazem a troca aqui para os fazem a troca para os Pistons, não é? Fazem aqui a troca para os Pistons. Para os Pistons, foi para os Pistons. Agora já não sei se foi para os Pistons, se foi para os Hornets, epá. Isso aí depois agora já não sei. Mas foi para uma dessas duas equipas. E depois o que acontece? Os homens estão a criar espaço para poder assinar um jogador na free agency a um preço que sinceramente para mim não vale. Não souberam aproveitar a pick para poder tirar um partido melhor em termos de conseguir aqui, se calhar, um jogador ou um bom jogador nesse draft, porque este draft em termos de late first round picks e second round picks tinha jogadores interessantes. Poderia tentar aqui descobrir mas os Knicks mais uma vez mostram a sua incapacidade de scouting. E decidiram apostar todas as fichas no futuro, onde ficam com múltiplas first round picks, como as dos Pistons, como aqui também a dos Wizards e também como uma aqui dos Bucks. Exatamente. Agora é que eu já me estou a recordar, eles fizeram então aqui a trade, foi para OKC. Os Knicks fizeram aqui uma trade, foi para OKC, se não estou em erro, foi para OKC, sim. E acabam por receber então essa pick aqui dos Bucks, já tinha entrado numa pick alguns dias antes. Mas a minha questão é, tu tens a 11ª pick, tu pegas a pick, trocas por múltiplas picks que não são deste draft e são de outro, e depois tu estás a criar espaço para poder dar um contrato de 4 milhões, de um contrato de 4 ou 5 anos a Jalen Brunson, totalizando então 100 milhões, ou seja, estás aqui a falar de, se forem 5 anos, estamos a falar aqui 20 milhões cada ano, ou seja, estamos aqui a dar 20 milhões ao Jalen Brunson para poder ser a salvação dos Knicks. Eu sinceramente acho que vai ser bastante arriscado, porque eu não vejo o Jalen Brunson a ter o mesmo impacto que teve quando jogou com o Luka a ter agora aqui nos Knicks. Por isso, para mim, é um fat L para os Knicks. Acho que não faz qualquer tipo de sentido. E o outro grande perdedor, para mim, acaba por ser, nesse caso, os Charlotte Hornets, que acabaram por fazer a troca do Jalen Duren e também aqui, nesse caso, acabam por não aproveitar o Mark Williams, porque poderiam, neste caso, então aqui, ter o Jalen Duren, porque aqui os Charlotte Hornets precisam urgentemente de um center e acabam por desperdiçar esta oportunidade apostando apenas em Mark Williams, e podiam ter aqui duas grandes estrelas,
podiam ter aqui, quando digo estrelas, ou seja, duas grandes jovens estrelas em termos de talento, em termos de potencial, e desperdiçam isso, mandado então para fora, pondo então aqui nesse caso o Jalen Duren numa trade que não lhes beneficia assim tanto, e deixa-lhes então aqui com a necessidade de ainda continuar aqui com um poste do tipo do Durant, shot blocker, versátil, físico, com athleticism e essas questões todas, conforme já referi anteriormente. E também acabo por dizer que os Rockets acabaram por ganhar. Os Rockets fizeram acabam por escolher aqui o Jabari Smith, mais um jogador que entra dentro daquilo que são os Rockets, um lançador que ainda por cima com 6'10", ou seja, é até mais alto que o Jason Tatum, com uma capacidade atlética de outro nível, que já se junta ao Jalen Green. Então certamente que os Houston Rockets, não digo que vencer, mas para ter highlights interessantes no Instagram vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Aqui do draft temos isso do draft, mas é bom não esquecer também de dizer que não é que eu esteja aqui a desperdiçar, a não valorizar o Chet, mas simplesmente eu não acho que o Chet vai ser aquilo que nós estamos à espera, principalmente se entrarmos para a temporada pensando que ele vai ser o KD. A estatística vai apontar que o mais provável é acabarmos a época desapontados porque ele não correspondeu com as expectativas. Eu não acredito que o Chet vai ser tudo isso, não acredito que vai ser um jogador que vai ser que vai de acordo com aquilo que os reports dizem, porque isso, porque aquilo, porque é magro como KD e tem o wingspan, tem o dribble e essas coisas todas. É o que eu digo, talvez vai ser um jogador que vai ter uma grande influência no ponto de vista defensivo, e talvez vamos ver isso de forma imediata. Mas agora, quanto ao seu poderio ofensivo, não acredito que vamos ver isso neste exato momento. Quanto ao Paulo foi o que eu disse, acho que dos jogadores é aquele que tem qualidades que para mim fazem-me dizer que está mais preparado para aquilo que é a NBA, pela sua forma de jogar, pelo seu jogo, pela forma como é formado, né, em termos de características. Teve também aqui também qualidades, mas é o que eu digo, nós já vimos produtos melhores a saírem de Duke. Nós temos Jason Tatum, temos Brandon Ingram, são jogadores que saíram de Duke, e que é o que eu digo, talvez o top 3 seja demasiado overrated, se é que me percebem. Não há aí um jogador onde nós consigamos dizer imediatamente que é um jogador geracional, um jogador de outro calibre, o que podem ter talvez características interessantes, como por exemplo o Jabari Smith, que é um athleticism que não se vê quase toda hora. Mas agora, será que vão ser, pelo menos é o que eu digo hoje, né? Enquanto faço aqui este episódio, esta reação, vão ser aqueles jogadores que vamos aqui dizer são geracionais? Não me pareceu, mas é aquilo. A NBA é muito disto. Às vezes aquilo que nós pensamos que não é aquilo que é, e então por acaso estou bastante interessado em ver como é que vai ser a Summer League, que vai começar aqui na primeira semana de julho, e já temos jogo a partir do dia 2 de julho, e vai ser aqui muito importante ver isso. Temos aqui então o Paulo Banchero, pronto, para quem quer conhecer um bocadinho, aqui um breve como é que eu posso dizer, uma breve descrição aqui das suas características. É um jogador que tem a capacidade de criar shots, ou seja, lançamentos para si próprio. Estamos a falar de alguém que tem 6'10" também, ou seja, é alto, maior que o Jason Tatum. Estamos a falar até aqui também que comparativamente aqui com Jabari Smith, o Jabari Smith é um melhor lançador que o Paulo Banchero. Holmgren tem uma melhor defesa que o Banchero, conforme já havia referido, que o Holmgren tem capacidades para ser um jogador que se verifique melhor no setor defensivo. Mas em termos de aquilo que é
na organização de jogo, nas jogadas e tudo muito mais, o Paulo Banchero, nesse caso, é o melhor jogador daquele. Ou seja, tem aqui uma espécie de habilidade de point forward, ou seja, a capacidade também de fazer aqui a organização de jogo, playmaking abilities e essas questões todas, enquanto tem aqui o seu 6'10" de altura, o que já provoca então aqui algum tipo de dificuldades nos adversários que o vão marcar. E agora aqui passando também para a parte da free agency, acho que relativamente aqui ao draft, acho que era isso aqui dentro das reações que nós podíamos ter. Infelizmente o nosso grande Silvio não foi escolhido, mas nós temos feito aqui lives, fizemos aqui há pouco tempo com Angola Players e com a página Angola Caminhos da NBA, Angolanos a Caminhos da NBA, a falar um bocadinho sobre isso. A NBA, existem vários caminhos, podemos entrar pela de Summer League, infelizmente ainda também não temos tido nenhuma informação acerca disso. Pode entrar também aqui, temos a G League, temos o draft para entrar na G League, temos a capacidade de conseguir aqui falar com uma equipa e conseguir o two-way contract e tudo muito mais. São várias opções que se tem, mas que vamos ter que esperar que haja informação para poder ver, para poder se clarificar ao certo como é que essa situação seria abordada, ou vai ser abordada, ou se o jogador ainda pensa em continuar a apostar no território americano, ou tem outras opções. Então isso é uma questão aqui só mesmo de esperar. Então relativamente também aqui a second round, tivemos aqui também algumas picks interessantes. Os Golden State Warriors escolheram bem, tiveram aqui no conto geral o Ryan Rollins e foram buscar o Patrick Baldwin Jr., que até sair da college era uma top pick, mas devido a que até sair da high school era uma top pick, mas depois então aqui das lesões que teve, acabou por baixar bastante aqui no draft, e então pode ser aqui visto no futuro como uma steal. E depois nós temos também aqui mais uma outra equipa que acabou por escolher também bem dentro daquilo que podia, mas que, como é que eu posso dizer, os Spurs também tiveram muito bem, foram buscar aqui um jogador para que também é interessante. Não gostei muito de ter escolhido o Jeremy Sochan, mas pronto, como a sua primeira pick, podiam ter ido buscar os jogadores melhores, mas pronto, isso já aqui é uma outra opção. E também gostei do facto dos Lakers terem ido buscar o Max Christie, dentro daquilo que se podia, foi uma excelente escolha. Os Lakers precisam nesse exato momento de jogadores grandes, wings altos, saibam lançar e que tenham a capacidade defensiva para poder dar à equipa maior conforto naquele setor, principalmente no ano passado que se verificou muita dificuldade para defender. Então termos aqui então jovens a defender e com a capacidade de lançar, podendo então permitir que haja o spacing, ou seja, o espaçamento criado em campo, que vai de encontro com aquilo que o treinador, nesse caso Darvin Ham, quer, vai ser interessante, vai ser algo por acaso que vamos ver aqui como é que é. Os Lakers por acaso têm grande bom historial, tem um bom historial relativamente ao desenvolvimento de certos jogadores quando são apanhados em late first round picks ou second round picks. Temos o caso do THT, temos o caso do Jordan Clarkson, tivemos o caso daqui do Austin Reeves, que nem sequer foi escolhido, veio undrafted. Temos também aqui o caso de Josh Hart, como já referi, e outros jogadores que de momento não me estão aqui a passar, que hoje tivemos o Kyle Kuzma, que foi apanhado também numa late first round pick. Então só que eu digo, os Lakers têm tido bons scouts nesse aspecto, e vamos ver como é que então vai ser o desenvolvimento aqui do Max Christie, que é um jogador que vem de Michigan, da Universidade de Michigan, e vamos ver como é que vai então como é que vai ser então aqui trabalhado. Vai ser trabalhado aqui o jogador. Aqui passando então, nesse caso, para a questão da free agency, o que nós podemos esperar, é o que eu digo. Tivemos aqui então durante alguns dias algum entretenimento por parte de Woj, Shams nem tanto, mas foi mais por parte do Woj, de problema dos Brooklyn, da era KD, Kyrie terminar, porque o Kyrie vai aqui, KD pode ser trocado, se o KD for trocado, estamos a falar de uma das melhores trocas de todos os tempos, e etc. Mas foi bom, deu para vender, deu para entreter, deu para rir, deu para tudo. Mas agora voltando aqui à seriedade,
já estamos aqui numa altura onde o próprio jogador, o Kyrie, enquanto falo com vocês, já exerceu aqui o seu ano adicional, a sua player option de 37 milhões, ou 36, eu já nem sei se é 36 ou 37 milhões, mas vá, já exerceu. Durant, continuando também no seu silêncio, ele tinha feito realmente declarações no seu podcast que não se iria envolver, que continua no seu ponto de vista passivo e que vai deixar que o Kyrie resolva a situação com a direção. E tem ficado assim mesmo após Kyrie ter dito que irá então exercer o seu direito o seu direito de jogador, o seu ano adicional de 36 milhões, e que irá então jogar para os Brooklyn Nets mais uma época, honrando nesse caso o seu compromisso de 4 anos então aqui com a equipa de Brooklyn. Mas a questão é, e os Lakers? Como é que fica aqui os Lakers que quiseram o Kyrie, que foram atrás, que estava aqui nos reports a dizer que o Kyrie queria os Lakers, que os Lakers queriam o Kyrie, que o LeBron, que isso, que aquilo. Isto é mais uma vez a prova de que a mídia sabe vender e que nós não sabemos às vezes nada até que os jogadores muitas das vezes digam efetivamente aqui as coisas. Estamos a falar eu acho que as pessoas quando falam do Kyrie Irving julgam que o Kyrie Irving, por ser maluco, também é um ser humano burro. Desculpem-me aqui a expressão. O Kyrie Irving pode ter aqui as suas teorias de conspiração e ter um monte de coisas que eu pessoalmente não concordo. Mas será que passou mesmo na cabeça das pessoas que o Kyrie Irving estaria disposto a largar em cima da mesa 36 milhões de dólares num ano em que ele vinha de uma época onde só tinha disputado a volta de 29 jogos para poder arriscar tudo para os Lakers e jogar no tax mid-level exception de 6 milhões um ano, mais os impostos de LA, ou seja, não recebia quase nada. Então, vão dizer que o Kyrie é tão burro ao ponto de fazer isso? Estamos a falar aqui de um jogador que está a vir de uma época onde perdeu 17 milhões por não ter feito jogos em casa. Estamos a falar aqui por não ter feito jogos em casa e por ter faltado também uma boa parte da época, porque os Nets até uma certa altura queriam um jogador a full time, mas ele não queria full time. Depois temos aqui uma outra altura onde o jogador está quase a perder o seu contrato aqui com a Nike. Então um jogador que está aqui a ver os seus rendimentos a serem cortados vai rejeitar o seu último ano de contrato de 36 milhões para ir jogar para os Lakers, porque o LeBron quer que ele vá jogar por 6 milhões. Epá, meus amigos, isto são questões aqui que muitas das vezes são muito bonitas ao ler, mas quando nós vamos pensar um bocadinho, nós vemos que isso não faz sentido algum. Estamos numa era do basquete onde os jogadores eles não perdem a oportunidade de fazer o seu dinheiro. Vimos o Westbrook agora exerceu e com todo o direito a sua player option de 47,1 milhões pelos Lakers, sabendo que a equipa talvez nem sequer o quisesse, mas ele sabe que em nenhuma equipa que ele for vai encontrar uma oferta ou um contrato que lhe permita receber tanto conforme está a receber agora. Ele trabalhou para merecer aquele contrato e vai receber todos os cêntimos que tem para receber, e é justo. Agora, dizer que o Kyrie Irving iria assinar pelos Lakers um contrato de 6 milhões, isto é impensável. É o que eu digo, é impensável, e por muito maluco que eu seja, por muito que seja polêmico, por muito que não concordem, Kyrie Irving não é burro. Acho que as pessoas aqui têm que parar de confundir as duas coisas. E isso era impensável e não vamos estar aqui a confundir as coisas. De qualquer das formas, Kyrie Irving fica em Brooklyn, o caos continua. Não creio que vai mudar grande coisa, é um jogador espetacular, mas que acontece sempre alguma coisa ao longo do ano para o Kyrie poder tirar então férias.
Kyrie é um jogador que continua a ser incompreensível por culpa própria, porque quer continuar a ser incompreensível. E não acredito que os Brooklyn Nets tenham, como posso dizer, grande sucesso. Porque acho que estamos aqui, vamos ter um grande ano de Kyrie, onde ele consegue receber novamente a sua proposta dos 5 anos, 180 milhões, que era a mesma oferta que estava a ser feita antes da pandemia, ou o Kyrie vai procurar uma outra equipa para poder deixar lá o caos, instaurar o caos. Mas vamos ver como é que vai ser a free agency. E tem-se havido alguns zunzuns que talvez possa haver alguma coisa aqui para que DeAndre Ayton assine pelos Nets. Mais uma vez, Las Vegas, em termos aqui de odds, aponta para que DeAndre Ayton possa vir então a ser jogador dos Nets. Se calhar os tipsters sabem de alguma coisa que nós não sabemos. Temos que começar agora a olhar para Vegas para tudo, porque se calhar é um sinal. E aqui relativamente então ao futuro dos Nets. Os Nets não estão numa situação onde não podem explodir a equipa e não poder retirar o maior e não podem explodir a equipa e perder os jogadores a zero, porque ao fazer o tanking não tem drafts, não tem draft picks. E então tem mesmo que tentar ver se conseguem ser competitivos pelo menos este ano. Mas a ver, vamos verificar então como é que isto vai ser. Vai ser interessante, mas acho que as pessoas têm que parar aqui de confundir as coisas. Acho que isso foi um mero problema das pessoas. Agora aqui relativamente aos Lakers também, temos aqui a situação dos Lakers. Os Lakers aqui, vamos ver o que é que vão fazer. Verdade seja dita, os Lakers precisariam sempre que o Kyrie que o Kyrie exercesse o seu ano adicional para que pudesse depois ser trocado e não ser ativado aqui o hard cap. Mas realisticamente falando, nós não estamos a ver os Brooklyn Nets a terem qualquer tipo de interesse por o Russell Westbrook ou qualquer outra equipa a fazer um negócio de 3 para ajudar os Lakers a ter o Kyrie e ficarem com o Westbrook. O Westbrook pode ser trocado, porque as pessoas aqui acabam por se esquecer o seguinte: na NBA os contratos expirantes têm tanto valor quanto os jogadores que estão a ter quantos jogadores que estão a ter aqui grandes rendimentos durante a época. Então o Westbrook tem um contrato expirante que ajuda bastante a equipas que querem retirar jogadores que pesem o seu cap a longo prazo. Temos aqui então a capacidade então dos Charlotte Hornets. Acho que os maiores suras para os Lakers nesse momento deveria ser os Charlotte Hornets, que estão a tentar aqui despachar Gordon Hayward. Querem despachar para que eles possam criar espaço no seu teto salarial para poder renovar com Miles Bridges. Temos também aqui a opção dos Pacers para poderem fazer algum tipo de troca com o Miles Turner ou Malcolm Brogdon, mas aí já é mais difícil. Teria que ser, eu não vejo o West a quererem o Westbrook porque tem Tyrese Halliburton, ou seja, qualquer tipo de troca aí teria que ser envolver mais uma outra equipa para poder dar alguma coisa que interessasse aos Pacers, e aí já é mais difícil, torna mais difícil devido então aqui a conseguir a obtenção de interesse mútuo. E depois é isso, os Lakers é tentarem fazer depois a adição de peças baratas conforme fizeram o ano passado e convencer aqui alguns outros jogadores, talvez mais jovens que do ano passado, para que possam então aqui jogar e ajudar os Lakers a tentarem pelo menos a ser muito mais competitivos que o ano passado. Mas isto aqui não é para falar aqui então de análise dentro das equipas, mas é os zunzuns. Temos então aqui os Clippers a fazerem as suas movimentações, onde já assinaram então John Wall, quer dizer, já assinaram, não, irão assinar John Wall, que irá então nesse caso perder a volta dos 6 milhões dentro dos 47 milhões que tem direito. Acho que é isso, dos 47, não é dos 47, mas é dos 40 e tal milhões que tem direito. Ou seja, perde aqui dos 46 milhões que tem direito, vai perder a volta de 6 milhões e vai assinar após tudo, né, após o processo de rescisão de contrato com os Houston estar feito, o tal buyout. Vai então neste caso aqui assinar pelos Clippers. Os Clippers então nesse caso ganham John Wall,
vai ser interessante ver como é que a peça vai funcionar, como é que a peça vai ser posta. Clippers também que movimentam-se, dando então aqui ao Zubac um contrato de 3 anos. Zubac então agora fica aqui então 3 anos nos Clippers, onde vai poder então aqui continuar a ser feliz em LA. Temos aqui também mais algum zoom relativamente aqui a DeJounte Murray. Verifica-se que os Spurs estão apontados então para mudança, para aposta no futuro. Diga-se de passagem que se calhar Victor Wembanyama seja então o grande miúdo dos próximos tempos, e então talvez já estejam aqui a assumir o modo tanking para ver se conseguem criar aqui formas de conseguir segurar o jogador. Então já se vê aqui zooms em que DeJounte Murray pode vir a ser despachado para os Atlanta Hawks, é o que se mais tem ouvido. Hoje li por acaso aqui relativamente aos Minnesota Timberwolves, mas não sei até que ponto isso é verdade. Mas que o que pedem é múltiplas picks. O que os Spurs querem são picks. Os Spurs querem projetar para o futuro, querem criar agora aqui armas onde lhes permitem então apontar para o futuro e ter aqui um maior sucesso pela equipa. A equipa está a passar por aquele processo de renovação, reabilitação, e talvez então veremos aqui o período talvez mais negro daqui da franquia de San Antonio. E depois temos aqui mais outro, o PJ Tucker abandonar então aqui os Miami Heat para assinar então aqui pelos os 76ers, onde vai fazer aqui um contrato de 3 anos no valor de então 30 milhões. Não se sabe se os 30 milhões são garantidos ou não, mas a priori deve ser, mas pronto. E basicamente é o que nós temos tido aqui relativamente então aqui a de Free Agency. Free Agency vai ser então uma coisa maluca, nós já sabemos como é que é, não temos assim grandes jogadores, mas vamos ter sempre aqui novela, talvez uma trade vai acontecer de um jogador inesperado. Temos aqui a novela do DeJounte Murray, temos aqui mais outras novelas que podem acontecer. Temos o Looney que vai ficar, por exemplo, nos Golden State, voltando aqui só aos Free Agency, que vai assinar um contrato de múltiplos anos. E pronto, e não vai haver assim grandes mudanças, é o que é, e vamos ver como é que os Warriors nesse caso vão conseguir resolver com a situação de renovação do Jordan Poole e do Andrew Wiggins, que é uma situação que por acaso estou interessado para saber quais são os valores que irão dar a estes mesmos jogadores. Mas sim, este aqui relativamente à Free Agency é o que nós temos até o momento. Mas queria só clarificar essa situação do Kyrie, clarificar aqui como é que os Lakers podem então projetar a sua vida para o futuro, ao longo deste tempo. E então aqui é mais uma reação da Moneyball, é mais uma noite, mais uma tarde, mais um dia que eu estou aqui com vocês. Não sejam como os adeptos dos Knicks tristes, sejam como os adeptos dos Warriors atualmente alegres. Depois temos aqui mais uma outra, só para terminar aqui, o código do Jalen Brunson, que pode vir a assinar pelos New York Knicks. New York Knicks que está a dar aqui a volta dos 5 anos, peço desculpa, 20 milhões. Jalen Brunson está inclinado a aceitar. É um esforço tremendo que os Knicks estão a fazer por um jogador que tenho as minhas dúvidas que terá o rendimento que os Knicks estão a pensar que vai ter, uma vez que o core dos Knicks não é não é tão bom como o dos Dallas. Os Dallas estão a movimentar-se bem, e uma coisa é jogar com o Luka Doncic, outra coisa é jogar com o Julius Randle. Mas a ver, vamos, são escolhas. Os Knicks também não são conhecidos por fazer boas escolhas, mas pronto, já dá para podermos rir no futuro. Como digo, isso é mais uma reação Moneyball. Obrigado. Aproveitem então para deixar aqui os vossos comentários, likes, subscreverem o canal e então deixarem aqui qualquer tipo de crítica. Não se esqueçam de seguir as outras plataformas digitais que nós estamos. E então, muito obrigado por tudo. Meu nome é William, estamos juntos então, e vemo-nos então na próxima reação. Fiquem atentos porque vai bombar o nosso Instagram, Twitter, por causa da Free Agency. You know what it is, let's get it poppin'. Foi!